Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, no ar mais uma edição do programa Destaques. Desde já, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência a partir de agora. A gente começa falando de um tema importante atual, a reforma tributária. Ela foi exatamente o centro da atenção de mais um almoço-debate do LIDE Ceará, o grupo de líderes empresariais aqui do nosso estado. O principal convidado para discutir as mudanças da reforma tributária no setor imobiliário foi o deputado federal Mauro Benevides Filho, do PDT. Mauro é economista e referência nacional no assunto. A ativa atuação e a abertura para o diálogo o credenciaram para tratar do tema com os empresários do LIDE Ceará. O objetivo hoje aqui é, de certa forma, tentar, ainda nessa segunda fase do Senado, ter o Mauro Benevides Filho como nosso grande apoio da iniciativa privada cearense nessa interlocução com o Senado e com o retorno à Câmara dos PLPs 68, 108, né, de forma que a gente consiga fazer alguns ajustes de pontos negativos que nós entendemos que estão ainda compreendidos nessa reforma. Uma das reivindicações do setor é o aumento da alíquota do imposto sobre empresas que vendem imóveis. Na avaliação de Mauro, o questionamento é natural, mas é preciso ir além disso e avaliar caso a caso, a fim de também analisar os pontos positivos da reforma. Você tem hoje 73 leis pelo Brasil afora, legislação inclusive da própria Receita Federal. Você tem 5.547 leis de municípios. Você tem regras de ICMS. Cada estado tem uma legislação de ICMS. A legislação do ICMS em Minas Gerais são 1.400 páginas. E se a empresa sair de Minas e vier para o Ceará, é uma outra legislação. Então é muito custo para poder você produzir, empreender no Brasil. Com a reforma tributária, você vai ter uma legislação única no país, tanto para o governo federal, quanto para os governos estaduais, e além disso, ela será única, independente onde você for atuar. Olha, posso lhes assegurar que essa é uma redução de custo bastante profundo que vai revolucionar a atividade econômica brasileira. Por enquanto, o texto de regulamentação da reforma tributária está aguardando para ser lido no Senado Federal, o que deve acontecer agora em agosto. Após a leitura, a tramitação é de 45 dias. Se não for votado, o projeto, por estar em regime de urgência, passa a trancar a pauta no plenário do Senado. O governo federal, no entanto, avalia a regulamentação como prioridade e espera que ela seja aprovada até o final deste ano. O almoço-debate do LIDE Ceará contou com a participação de empresários, autoridades e outros especialistas, como o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis de São Paulo, Caio Portugal, e o sócio-líder da Grant Thornton, Davi Benevides. O momento enfatizou a transparência como um dos principais benefícios da reforma. A partir de agora, o alinhamento das estratégias para enfrentar os desafios impostos pela nova legislação tributária passa a ser uma necessidade. E o prefeito José Sarto, que tenta a reeleição este ano, foi recebido pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. Esse foi mais um encontro político promovido pela entidade, que está de olho em temas que interessam os jovens empreendedores. Os projetos para o público que deseja empreender na capital do Ceará e as ideias do gestor para otimizar a implantação de novos negócios foram discutidos no encontro de José Sarto com os empresários de Fortaleza que fazem parte da AGE. Hoje nós temos diversos programas para a juventude, como Juventude Digital, Meu Carrinho Empreendedor, os ateliês corporativos, vários programas que incluem a juventude, e vamos ouvir agora a Associação dos Jovens Empresários aqui de Fortaleza, do Ceará, para que a gente possa construir um plano de governo que atenda essa população jovem. De acordo com a coordenação da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, o objetivo dos encontros com os pré-candidatos a prefeito da cidade foi também entregar aos políticos a visão da juventude empreendedora sobre o poder público municipal. O prefeito Sarto destacou que o diálogo com o setor empresarial trouxe resultados na gestão atual. Foi nessa parceria com eles que nós conseguimos elaborar políticas, por exemplo, de isenção fiscal para o setor hoteleiro,
isenção fiscal para a tecnologia, o setor de tecnologia da informação, várias propostas que foram já consolidadas nessa gestão foram frutos de uma parceria do empresariado, inclusive o jovem empresariado, com a Prefeitura de Fortaleza. A AGE recebeu também, ao longo das últimas semanas, os pré-candidatos Capitão Wagner, Eduardo Girão, Ivandro Leitão e André Fernandes. A entidade também discutiu segurança pública e inovação durante os encontros. Na correria do dia a dia, muitas mulheres se veem sobrecarregadas com a rotina, equilibrando carreira, família e outras responsabilidades. Em um cenário onde o tempo parece ser escasso, o autocuidado e a vaidade são frequentemente deixados de lado. Sobre esse assunto, a Elaine Oliveira conversou com Larissa Dantas, professora do curso de Estética e Cosmética da Unifametro. Oi Larissa, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para falar de um tema tão importante, né, que às vezes a gente deixa um pouco de lado, que é esse autocuidado feminino. Não só feminino, né, mas o autocuidado também de todos nós, homens, mulheres, enfim. Como é importante esse momento, né? Sim, hoje o autocuidado, ele faz parte, né, ele precisa fazer parte da rotina do nosso dia a dia, ter ali um momento, né, de estar você com você. O tempo todo a gente está no dia produzindo, né? Agora a gente tem essa era de hiperprodutividade, de ser multitarefas, e aí muitas vezes nós acabamos esquecendo de ter um momento com nós mesmos, né? Aquele momento de relaxar, aquele momento de fazer algo pela gente, seja uma atividade física, seja ir num espaço para fazer as unhas ou uma massagem. Realmente, o autocuidado, ele tem um impacto diferente no nosso dia a dia e também dentro da nossa forma, né, de pensar e enxergar um mundo que, querendo ou não, o tempo todo está pedindo mais da gente. E o autocuidado, ele diz, não, eu vou dar mais para o outro, para produtividade, para o trabalho, mas eu também vou dar uma porcentagem para eu me recarregar e conseguir produzir da melhor forma. Pois é, e quando a gente fala de autocuidado é tanta coisa, né? Desde se respeitar nos seus limites, né? Até uma boa noite de sono, beber água, se hidratar, fazer exercício, é tanta coisa, né? E também limpar o rosto, cuidar da saúde do rosto, do corpo, né? Por que não dos pés, né? Também, enfim. Como é que a gente consegue conciliar tudo isso, né? Com uma rotina que é tão desgastante que todos nós vivemos? Exatamente, esse é o grande desafio. Como que a gente enxerga o nosso dia a dia e como que a gente vai conseguir encaixar esse momento, né? Primeira coisa que eu sempre gosto de pensar ao acordar, eu vou tirar o meu tempo agora ou quando eu finalizar as minhas tarefas, né? É muito pessoal de cada um escolher esse momento, se vai ser no começo do dia ou se vai ser no final. Qual lógica que eu gosto de utilizar? No começo do dia, você acordando 30 minutos mais cedo, 20 minutinhos mais cedo, você já consegue ter ali uma rotina de tomar café da manhã mais devagar, de conseguir talvez lavar o cabelo ou então fazer uma maquiagem, né, mais trabalhada para chegar num local, né, com uma imagem mais alinhada, se você gostar e valorizar isso também. No final do dia, a gente tem algo mais desafiador, né? O dia inteiro na correria e aí chegou em casa. E aí, você vai conseguir fazer uma rotina de autocuidado, seja skincare, seja ir para a academia, né? Aqui eu uso muito a estratégia do meio-dia. Paro ali meio-dia e vou fazer alguma coisa por mim, seja ler um livro, seja fazer uma meditação, uma yoga, ter um momento ali de leitura, né, mais focado, esquecer um pouquinho o celular também, a organização dos seus momentos. Você tirando ali um pouquinho do celular, deixando no modo avião, você vai ganhar muito mais tempo para produzir no seu trabalho e também para se cuidar. E o autocuidado, ele é algo muito simples que você pode fazer. A primeira coisa é você identificar que tipo de autocuidado você gosta mais. Você gosta de fazer, né?
fazer a sua unha, fazer o seu cabelo, você mesma fazer sua maquiagem, você mesma fazer seu skincare, seu tratamento, ou você gosta de ser cuidado nesse momento, né? Você vai num esteticista fazer uma limpeza de pele, ou então vai na depiladora fazer ali a sua depilação, a design de sobrancelhas, ou então vai no salão fazer uma hidratação no cabelo. Tudo isso faz parte da rotina. E a gente conseguindo encaixar isso um pouquinho todo dia, no final da semana a gente vai ter feito muito mais coisas pela gente. E para o nosso mental, para o nosso senso, né, feminino, de estar ali o tempo todo dando conta de tudo e deixando a gente um pouquinho de lado, isso também são pequenos ganhos, né? A gente vai conseguindo se sentir mais valorizada, mais bonita, mais confiante, né? Porque a gente às vezes acaba esquecendo que estar bem é a melhor coisa para ser produtiva, para entregar um bom trabalho, para conseguir realmente conciliar a vida de quem tem filho, né, marido, cuida da casa. Estar bem é o primeiro passo para fazer todas as outras coisas com excelência. Pois é, Larissa, e além falando nisso, né, você também como professora e atuante no curso de estética, né, como é que tem sido a busca de pessoas profissionais capacitados para esse mercado? A gente nota muito, assim, eu que utilizo muito maquiagem, produtos, você tem que limpar o rosto, né, tem que fazer skincare obrigatoriamente, né? Tem notado muito o cuidado de maquiagens, produtos de maquiagem já com cuidado, né? Já com protetor solar, né? Com um ativo de tratamento, né? E a gente já que facilita, né? Que não agride tanto o rosto assim, o nosso corpo também, né? E nesse sentido vocês também estão trabalhando isso no conceito de ficar bela, né? Que a gente gosta. Cá entre nós, né? Quem é que não gosta de se sentir bem? Mas também, em contrapartida, cuidar, né? Do próprio corpo, do próprio rosto. Exato. Hoje a gente tem, principalmente dentro das redes sociais, muitas pessoas buscando isso, o multifatorial. Ah, eu quero uma maquiagem, mas eu não quero uma maquiagem que só faça ali aquele embelezamento momentâneo. Eu quero uma maquiagem que tenha uma vitamina C para eu poder usar no meu dia a dia. Eu quero um pó que tenha filtro solar. Eu não quero mais um primer que só esconda meus poros, mas também tem ácido hialurônico que já hidrate a minha pele. Isso facilita muito o dia a dia, porque você já vai utilizar produtos que vão otimizar a sua rotina. Então, o skincare, mesmo que você faça maquiagem, ele é obrigatório, mas quando os seus produtos de maquiagem eles se encaixam, né, dentro desses cuidados, a sua qualidade de pele muda muito, né? A sua forma ali de estar com a sua pele muda bastante. Porque, querendo ou não, quando a gente faz esse cuidado, a gente tem sempre o a mais. Claro que a gente vai precisar de um profissional para fazer algo mais profundo, como uma limpeza de pele, um peeling, um cuidado a mais para renovar o rosto, para melhorar essa qualidade de pele de uma maneira mais profunda. Mas se você não tem um cuidado em casa, o resultado do consultório ele não é tão satisfatório. Então, a rotina mesmo de vocês ter esse cuidado já vai fazer uma baita qualidade, já vai trazer uma baita qualidade para a sua pele. E hoje a gente precisa pensar que, por exemplo, eu tenho 26 anos, né? E a minha pele hoje, ela tem estado de uma maneira que ela não era quando eu tinha 17. Ela não vai ser a mesma quando eu tiver 35. Então, se eu começo a cuidar hoje, eu vou ter muito menos trabalho com essa pele no futuro, né? Então, o cuidado, o autocuidado, ele também previne a gente de prejuízos no futuro, no sentido de ter uma mancha ou então desenvolver algum tipo de alergia na pele. Então, tudo isso faz parte também da forma como a gente se cuida, né? Uma prática de autocuidado que às vezes eu vejo as pessoas deixando de fazer é ir ao médico, né? Também de fazer os exames, né? Aqueles exames de rotina. É uma maneira de você se cuidar integral.
o nosso corpo, ele é reflexo, né? O nosso lado externo, ele é reflexo do que tem por dentro. Então, a gente também precisa cuidar da nossa saúde para poder a gente se sentir bem. Eu vejo muitas pessoas, né, dizendo, eu tô muito sem energia, acho que eu tô com muita preguiça. E, às vezes, é uma falta de uma vitamina que ela não se atentou, que ela não investigou, né, uma deficiência. E aí, ela tem aquela sensação de não estar bem. E aí a gente envolve o autocuidado, a saúde, o bem-estar, né, por inteiro, porque a gente precisa estar bem para poder a gente se autocuidar, a gente trabalhar o nosso empoderamento feminino e ganhar espaço no mercado também. Pois é, e fala um pouquinho do curso que vocês ministram, né? Tão bacana, é importante, eu pude conhecer de perto, então assim, no caso vocês têm um contato maior, as meninas, né? É legal ver mulheres que já mudaram, digamos, a rota da vida, né? Já cuidaram de filho e se viram empreendendo, né? Se viram se profissionalizando e conhecendo, se dedicando ao que sempre gostaram, né? Assim, de mulheres que, poxa, eu não quero mais trabalhar com tal assunto, agora eu vou trabalhar com essa área de cosmética, eu quero abrir um salão, ou então quero fazer uma massagem, então quero trabalhar com cílios, enfim. São mulheres que estão se reencontrando, né? Isso é tão bonito de ver, essas histórias. Como é que vocês tem trabalhado com essas mulheres, né? E, sobretudo, incentivando, né? Esse sonho, que nunca é tarde, né? A gente está aqui conversando, mas eu já passei da idade, não existe isso não, né? Exato. Exatamente. No nosso curso de estética e cosmética, a gente consegue trabalhar não só essas pessoas que estão querendo se desenvolver no mercado, mas também pessoas experientes que já fizeram curso técnico, que já têm um espaço, que sonhou em abrir o espaço de beleza delas. E a gente consegue trazer essa visão de sonho, de negócio e também a parte científica, a base, né, de conhecimento, de anatomia, fisiologia, que muitas delas não imaginam que a parte da estética e da cosmética envolve tanta profundidade. Né? O nosso curso, a gente consegue desenvolver desde o primeiro semestre a prática. Então, elas chegam na universidade, elas já têm a vivência ali com a massoterapia, já tem espaço ali na prática de drenagem linfática, toda a teoria voltada, né, para anatomia, fisiologia. Então, a gente dá uma base, né, forte para que essa aluna ela consiga desenvolver e ter autonomia, né? Lá na universidade a gente preza realmente pela autonomia do aluno, inserir ele dentro do mercado desde o primeiro semestre, e a gente também consegue visualizar aqueles alunos que têm mais empenho, que buscam, né? Dentro das nossas turmas, a gente tem desde pessoas que saíram agora da escola, até pessoas que criaram os filhos, que os filhos já estão se formando e ela decide voltar a estudar na área da estética, que sonha em ter o seu espaço, a sua clínica, que sonha em estar dentro do mercado. A gente também tem alunas, né, que estão buscando ser professoras, trabalhar como docentes. E assim, a universidade ela dá toda essa base, né? Eu sou ex-aluna da casa, então eu vejo que realmente a gente tem uma base de formar essa aluna para o mercado, formar para transformar toda essa realidade e esse sonho realmente com base, com ciência e também com muita prática. Tá joia, Larissa, muito obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. E a gente faz uma pausa aqui nos assuntos, nos temas do programa Destaques e já já estamos de volta. A gente dá destaque agora às eleições de 2024. As convenções que confirmam os nomes dos candidatos para as disputas deste ano movimentaram as últimas semanas e principalmente os últimos dias aqui no Ceará. Em Fortaleza, o PDT já havia confirmado José Sarto como o candidato à reeleição para a prefeitura da cidade. E no fim de semana foi a vez dos concorrentes apresentarem as chapas. Pelo União Brasil, Capitão Wagner, que lidera as pesquisas de intenção de voto, fez um ato para confirmar a disputa pelo cargo de prefeito.
A terceira candidatura para prefeito de Capitão Wagner foi homologada no sábado. A convenção do União Brasil ocorreu no colégio onde o político foi professor, no centro de Fortaleza, ao lado de nomes de destaque do partido no estado e de candidatos à Câmara de Vereadores. O ato também foi um momento para a apresentação da candidata a vice na chapa. A escolhida foi Edilene Pessoa, que é conselheira tutelar e do mesmo partido de Capitão. Eu queria pedir a vocês que recebam com a salva de palmas a minha vice Edilene Pessoa! Dessa vez, Capitão vai seguir sem antigos aliados, que agora estão em outras candidaturas, como o senador Eduardo Girão e o deputado federal André Fernandes. Eu me sinto muito tranquilo, eu acho que no segundo turno a gente vai ter uma capacidade de formar uma aliança que a gente não teve nas últimas eleições. Isso pode ser também um grande diferencial. A gente tem candidaturas que a gente respeita, até porque são amigos, como o senador Eduardo Girão, que tem todo o direito de concorrer à prefeitura. Foi o senador que a gente apoiou lá em 2018. A gente surpreendeu o estado de Ceará vencendo aquela eleição. E Eduardo, para mim, é um amigo especial. O André Fernandes, que foi nosso aliado também, está no maior partido do país e lança a candidatura dele. A gente vai respeitar essas candidaturas, como vai respeitar a candidatura do prefeito, que tem legitimidade para concorrer à reeleição, como a gente respeita também a candidatura do PT, que está sendo indicada hoje. Mas o sentimento que a gente tem é que a gente tem plenas condições de chegar no segundo turno e, chegando no segundo turno, formar um grande arco de aliança para mudar de fato a cidade de Fortaleza. O político esteve no segundo turno das eleições para o Executivo da capital em 2016 e 2020. Em 2022, foi candidato ao governo do estado e o mais votado em Fortaleza. Ele também foi secretário de Saúde de Maracanaú. Capitão Wagner lidera as pesquisas de intenção de voto até o momento. Para esse ano, disse que vai tentar vencer a eleição com várias bandeiras de campanha. O desafio é esse, é a gente, com a experiência que teve na área da saúde, da segurança e da educação, entregar para cada fortalezense um governo justo, um governo onde a gente tem a capital do bem-estar, que é o grande foco da gente. Se a gente se preocupa e foca nas pessoas, a gente vai oferecer uma cidade não só com uma boa infraestrutura, mas acima de tudo onde as pessoas se sintam bem ao estar nas ruas, as pessoas se sintam seguras ao ocupar os espaços públicos, né? A cada dia a gente se preocupa com as areninhas que têm sido cenário de várias chacinas na nossa cidade. A cada dia a gente se preocupa com os CAPs, né? A gente tem, infelizmente, um legado que foi deixado pela pandemia de problema de saúde mental e não há qualquer política pública focada nisso. Então a gente vai focar o nosso trabalho numa campanha limpa, respeitando os adversários. Acima de tudo, desde 2020, eu tenho focado muito mais na discussão da cidade do que em qualquer outra questão. O PL fez a convenção de maneira diferente, fechada. André Fernandes vai disputar a eleição e tem como vice Alcivânia Pinheiro. A escolha por uma convenção fechada, sem a presença de público e sem a divulgação de lugar, não impediu que apoiadores se aglomerassem na porta do restaurante onde ocorreu o encontro partidário. O momento oficializou o deputado federal cearense André Fernandes e a advogada Alcivânia Pinheiro como os candidatos do PL a prefeito e a vice para as eleições em Fortaleza. É a candidatura que vem para, de fato, mostrar o que é renovação na nossa política. Não adiantaria nada eu dizer aqui que quero renovar, mas fazendo por trás dos panos, nos bastidores, os mesmos acordos políticos sujos, no final das contas sempre loteando espaço público. O povo que paga imposto, paga taxa sofrendo, e os políticos que fingem brigar, na verdade sempre estão ali tomando coquetel e comemorando juntos. E o segundo passo, quando fala da nossa querida vice Alcivânia, que está aqui ao meu lado, qual foi o critério? Primeiro, competência. É uma mulher competente, advogada, mestre, professora universitária, comunicadora, é uma membro histórica consagrada da comunidade católica Shalom, com promessas definitivas, é uma pessoa cristã, mãe, avó e que tem a nossa total confiança. Não tenha dúvida que partidos nos procuraram, não tenha dúvida que grandes empresários também chegaram a procurar, mas isso não era critério. A gente precisa de pessoas boas e pessoas qualificadas, por isso a nossa escolha. André Fernandes afirmou que uma das propostas de um possível governo é o rompimento com a política tradicional. A convenção também evidenciou a postura ideologicamente conservadora do partido para as eleições.
O ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, apoia André, mas não veio para a convenção. Segundo o candidato, Bolsonaro deve vir para Fortaleza no dia 16 de agosto, data que marca o início da propaganda eleitoral em todo o país. A convenção municipal definiu ainda os candidatos da sigla a vereador na capital. Ao todo, serão 44. Chapa cheia, 44 candidatos, é um trabalho árduo, né, do André Fernandes como presidente municipal, nosso como presidente estadual, e eu não tenho dúvida que a gente vai obter êxito, vamos fazer uma grande bancada, uma bancada capaz de ajudar o nosso prefeito na Câmara Municipal a governar Fortaleza a partir de 2025. O presidente estadual do partido reforça que acredita na força da candidatura própria da sigla e, consequentemente, na eleição de um grande número de vereadores para a Câmara Municipal. O papel do André Fernandes é libertar Fortaleza, é vencer essa eleição e devolver a dignidade do nosso povo. Eu, desde os meus mandatos de vereador, como deputado, me deparo no meu cotidiano, diariamente, com o sofrimento das pessoas. E é hora de dar uma virada de chave, uma política realmente diferente, que possa mudar a vida do fortalezense. E eu estou muito confiante que o André, a vice Alcivânia, que é uma mulher muito preparada, uma mulher carismática, uma mulher que tem Deus no coração, não tenho dúvida que vai fazer um grande trabalho nessa caminhada, e toda a nossa chapa de vereadores. Minha esposa é agora candidata a vereadora nessa convenção, mas eu quero abraçar todos os candidatos do nosso partido. Eu não tenho dúvidas que a gente vai eleger uma grande bancada que vai surpreender a todos e fazer um grande trabalho por Fortaleza. Pelo Partido Novo, o senador Eduardo Girão vai caminhar ao lado da advogada Silvana Bezerra de Menezes, aqui em Fortaleza, pela disputa para prefeito da cidade. Ela é viúva do ex-governador Adalto Bezerra. A convenção também aconteceu na reta final desse calendário. A chapa é composta pelo senador Eduardo Girão e pela dentista Silvana Bezerra. O candidato a prefeito e a candidata a vice, ambos do Novo, foram oficializados na convenção do partido em Fortaleza. A gente acredita que chegou o fim de um ciclo aqui em Fortaleza. Está saturado, nós temos andado pelos bairros, não de hoje, há muito tempo, acompanhando cada centavo das emendas parlamentares, e a gente vê povo largado, a gente vê os serviços de péssima qualidade, e nós não conseguiríamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que poderíamos colaborar com um novo projeto para Fortaleza, que nunca foi tentado, um projeto de respeito ao fortalezense. Tem um time comandado pelo Geraldo Luciano, que é um dos maiores executivos desse país, cearense, talentoso, que vai estar fazendo um projeto para reestruturação, diminuição de secretarias, formatação das regionais, levando para o centro. Então a gente tem muito a colaborar com um Estado mais eficiente. O encontro partidário que ocorreu nesse salão de um hotel da Beira-Mar reuniu apoiadores e lideranças políticas do Novo. O deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, representou a sigla nacionalmente. Já o empresário Geraldo Luciano foi o nome mais importante do partido na capital, presente na convenção. O fortalezense agora não deve olhar quem tem as melhores condições de ganhar pela pesquisa, mas sim quem tem as melhores condições de governar após a eleição. Essa é a mensagem que a gente vai querer passar. Além de oficializar a chapa para concorrer à prefeitura, o Novo lançou 42 de 44 candidatos possíveis a vereador. O presidente do partido no Ceará enfatizou as propostas do plano de governo da sigla na capital. A gente tem um plano de governo bem robusto, mas basicamente o que a gente tem que fazer aqui de cara é um enxugamento da máquina pública, um enxugamento dos gastos públicos. A gente tem aí várias secretarias que muitas vezes não entregam o que é para entregar e a população fica à mercê desses problemas todos. O grande desafio que a gente tem aí é a questão da segurança. E quando você vê, está todo mundo com sensação de insegurança clara, e apesar da prefeitura ter a guarda municipal, a gente consegue fazer com que a guarda municipal tenha um papel também, pelo menos na melhoria dessa sensação de insegurança que a população vive aqui em Fortaleza. Essa eleição de 2024 trouxe muita movimentação e deve trazer ainda mais, porque Fortaleza, principalmente, é prioridade para muitos partidos. A gente fala agora do PT. A convenção de Evandro Leitão contou com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
A presença do presidente Lula na convenção do PT aqui em Fortaleza mostrou a centralidade nacional do município para as eleições. A prioridade se dá pelo papel decisivo do Ceará na eleição de Lula em 2022 e também pelas relevâncias econômica e populacional de Fortaleza. A capital é a mais rica da região Nordeste e a quarta mais populosa do Brasil. Quando vocês levantarem de manhã para ir votar, vocês vão dizer: nós vamos dar um presente para o Lula, elegendo o Evandro, prefeito de Fortaleza. A chegada à convenção trouxe Evandro, Camilo e Elmano carregados nos braços do povo. O ministro da Educação declarou que não tem dúvidas da eleição da chapa petista que concorre à Prefeitura de Fortaleza. Evandro Leitão está no 3º mandato de deputado estadual, é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e foi líder do governo Camilo na Assembleia. O senador licenciado foi um dos principais articuladores para a entrada de Evandro no PT e para a candidatura dele à prefeitura. Meu braço direito, todos os projetos que eu queria encaminhar na Assembleia, é o Evandro que articulava, porque o Evandro tem uma característica importante para o político, é saber ouvir, é dialogar, é respeitar as pessoas, e essa característica o Evandro tem. A oficialização da candidatura de Evandro e de Gabriela Aguiar, deputada estadual do PSD, que é a vice na chapa, ocorreu no CFO, o Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza. Apoiadores e militantes marcaram presença. Evandro listou propostas para um possível mandato e foi incisivo nas críticas à atual gestão do município. 10 mil crianças na fila de creches. Nós temos uma cidade suja, nós temos uma cidade imunda, nós temos uma cidade mal iluminada, nós temos uma cidade onde tem lugar que até de moto não passa. Até de moto, aqui, presidente Lula, o buraco aqui faz aniversário. É essa a realidade que nós temos. O governador do Ceará criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela desassistência ao Estado nos últimos anos. Pergunta ao povo de Fortaleza qual é a obra, qual é o benefício que o Bolsonaro fez em Fortaleza? É zero! O presidente Lula aproveitou a convenção para elogiar os avanços que a educação cearense tem mostrado ao país, mas afirmou que ainda existe muito o que melhorar. Eu, por não ter diploma universitário, eu tenho uma obsessão. Eu quero que todo filho de trabalhador, por mais humilde que seja, eu quero que o filho da empregada doméstica, o filho do coveiro, o filho do pedreiro, o filho do cara que recolhe a sujeira que a gente faz na cidade, eu quero que os filhos deles vivam melhor do que eles, sejam melhor do que eles, que possam estudar mais do que eles. É esse país que você vai ajudar a construir. E é essa Fortaleza que eu tenho certeza que vai melhorar. Além do PT, a convenção municipal reuniu representantes de 7 partidos: PSD, PCdoB, PV, PSB, MDB, Republicanos e Progressistas são aliados da coligação partidária. O Momento também oficializou os candidatos a vereador em Fortaleza. Em Maracanaú, Roberto Pessoa, do União Brasil, vai tentar a reeleição, contando com o apoio de vários partidos e até de figuras políticas que, em outras cidades, são historicamente adversárias. Exemplo disso é o ministro da Educação, Camilo Santana, e Capitão Wagner, que estão no palanque de Roberto. A convenção foi marcada pelo discurso inflamado de Roberto Pessoa sobre a ausência do deputado estadual Firmo Camurça, aliado de Roberto há 20 anos e até então cogitado para ser vice do candidato à reeleição no município. Compreendi as razões, mas a fila anda. O escolhido para vice foi o ex-secretário de Gestão, Orçamento e Finanças, Gerson Sequini, do PT. Roberto Pessoa apontou quais mudanças ele considera que o município ainda precisa passar em uma possível gestão da chapa. Vou focar também em humanizar todos os órgãos em Riacho Maracanaú, para dar uma vida digna que mora mais de
anunciar que é só muriçoca do Picadinho. É isso aqui hoje. Roberto Pessoa vai disputar o 4º mandato para comandar Maracanaú. O candidato chega para tentar a reeleição com uma base de aliados ainda mais forte em comparação às últimas campanhas. Entre as mudanças, a principal é o apoio do PT aqui do município. Uma das lideranças mais importantes do partido no município, o deputado estadual Júlio César Filho, o Julinho, ex-opositor de Roberto, discursou em nome do prefeito e da reeleição. Hoje, o exército do Julinho será comandado pelo general Roberto Pessoa. A aliança que une direita e esquerda em Maracanaú também se estende à filha de Roberto, a deputada federal Fernanda Pessoa. Tenho certeza que agora, com a volta desse grande presidente da República, Luiz Inácio da Silva, que tenho muito orgulho de fazer parte da massa do presidente. E digo que nós estamos num momento muito importante também no governo do Estado, onde tive a oportunidade de estar junto hoje com o governador Elmano, nosso parceiro aqui no Maracanaú e no Estado. Tem feito muito. Nós sabemos que algumas dificuldades na área da segurança pública, mas ele começou a colocar essa segurança no nosso Estado e já está surtindo efeito. A convenção municipal do União Brasil em Maracanaú ocorreu na Arena Carlão, no bairro Pajuçara. Além do União Brasil e do PT, a coligação majoritária tem PCdoB, PV, MDB, Mobiliza, Podemos, Republicanos e PSD como aliados. O lançamento da candidatura contou ainda com a participação da vice-governadora do estado, Jade Romero, do ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, e dos deputados federais José Ayrton e Danilo Forte. O momento também serviu para oficializar as candidaturas a vereador de Maracanaú da coligação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente volta com mais destaques. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação que revolucionou a proteção da infância aqui no Brasil, completou 34 anos. O aniversário traz à tona o debate sobre um dos principais desafios da lei, a alienação parental. Você sabe o que ela significa? Esses detalhes sobre essa questão nós trouxemos em uma entrevista de Lucas Albano com uma especialista sobre o tema. Prazer conversar com a senhora, doutora. Prazer, Lucas. Doutora, o que é que significa os 34 anos, o aniversário desse estatuto tão importante para a nossa legislação? Ele significa proteção e também garantia de direitos, né? Exatamente, Lucas. O Estatuto da Criança e do Adolescente hoje é o principal mecanismo no que concerne à lei, a proteção jurídica dada às crianças, né? A criança e o adolescente. Então, a gente tem aí uma lei que consegue resguardar, né? Tutelar aí no que concerne a questão do psicológico, dar uma cobertura, uma proteção integral, tanto à criança como ao adolescente, né? Privá-lo de constrangimentos, de tratamentos desumanos, cruéis. Então, a gente tem aí realmente uma lei que consegue resguardar a criança e o adolescente em vários aspectos. Doutora, o que foi que mudou antes do Estatuto para depois do Estatuto? A senhora listou alguns pontos, mas incluem também outras iniciativas, né? Por exemplo, relacionadas ao fato das crianças e dos adolescentes não poderem trabalhar, terem uma legislação específica para isso. Esse apoio também trouxe avanços significativos em outras áreas, né, da nossa legislação. Com certeza. Pela primeira vez, a gente tem aí um aparato jurídico específico, né, para crianças e adolescentes que protegem em todos os aspectos, especialmente na questão da proibição, né, do trabalho. E aí, a partir dos 16 anos, a gente tem aí
a possibilidade desse adolescente trabalhar, mas também resguardando que ele não possa estar em ambientes insalubres, perigosos. Então, a gente tem aí todo o aparato que o ECA trouxe, que reflete não só na questão da proteção aí em relação à saúde física e mental dessa criança e do adolescente, mas também em outros aspectos, como a questão aí das leis do trabalho. E um dos outros aspectos é a alienação parental, né? A gente tratou aqui no começo da nossa conversa. Eu queria retomar esse aspecto. O que é que significa, de fato, para quem nos acompanha, a alienação parental? Qual é o impacto dela em cima dessa legislação? A lei da alienação parental, ela foi criada com o intuito, né, de dar essa proteção no que se refere às relações de parentalidade. É considerado um ato de alienação parental hoje qualquer ato praticado que possa ter o objetivo de desabonar a imagem do pai ou da mãe para o filho. Só que hoje essa lei, infelizmente, ela vem sendo utilizada aí, né, com certos... Ela vem trazendo brechas para a sua má utilização. É uma grande crítica que alguns pensadores trazem hoje, inclusive eu também trago essas críticas, né? Porque foi uma lei criada com um bom intuito no início, mas hoje a gente tem que é um mecanismo que está sendo utilizado aí como instrumento de guerra nos processos judiciais, está sendo utilizado aí realmente como algo que pode de parte de um pai para atacar uma mãe. Então, assim, é uma lei que vem sendo mal utilizada, infelizmente, hoje em dia. Doutora Leile, tem exemplos, casos práticos, que não precisam ser necessariamente famosos, em que isso acontece com veemência? Isso acontece, por exemplo, também no processo de separação, né? De pais divorciados, em que um pai ou a mãe fica tentando proteger o filho e, para isso, o manipula para tentar angariar, por exemplo, às vezes, fundos na hora de uma separação, né, doutora? Sim. A gente tem aí 2 casos, né, famosos, que é o caso da Caroline e do Éder Militão, em que ele acusa ela por alienação parental pelo fato dela estar querendo mudar, né, de domicílio aí com a filha, mudar de estado. A gente também teve o caso da Ana Hickman, que foi gravemente acusada aí por alienação parental, por supostamente estar levando aí questões, né, que estavam abalando a imagem do ex dela para o filho. Então, assim, a gente tem uma lei que ela foi criada com um bom intuito, mas que vem sendo utilizada da forma indevida, né? E em caso de divórcio, de separação, é uma lei que, infelizmente, vem aumentando aí o conflito entre os pais, né? A gente tem aí que é uma lei que possui consequências graves, como a perda da guarda. Então, o pai ou a mãe que pratica alienação parental, que é considerado um alienador, ele pode ter a perda da guarda de seu filho. Por que ocorre essa má utilização da lei, doutora? Principalmente, eu atribuo isso principalmente a um inciso que ela possui, de que ela informa, ela dispõe que é considerado um alienador a pessoa que pratica uma falsa denúncia contra o outro. Que a gente pode ter aí hoje como uma falsa denúncia. Vamos dar aqui um exemplo de uma mãe que descobre que o seu filho está sendo abusado e que leva essa questão a uma delegacia. Se ela não tiver ali comprovações, se ela não tiver boas provas, né, que consigam trazer ali que de fato aquilo aconteceu, essa denúncia ela pode ser considerada falsa. E essa mãe, que teve desde o início o intuito de proteger o seu filho, pode ser considerada uma alienadora, né? Então, assim, a gente tem aí que é uma lei que abre brechas para a sua má utilização, infelizmente. A lei, então, parece ter um viés de mão dupla, né, doutora? Isso, exatamente. Realmente é uma lei que resguarda, né, em determinados casos, porque no âmbito ali de uma separação é muito importante que a gente tenha a imagem dos pais sendo preservada, né, que ambos os pais não levem a questão da separação para os filhos, que ambos os pais preservem a imagem um do outro para as crianças,
Mas a gente tem também uma lei que deixa a desejar no que concerne a questões ali de denúncias, né? Porque a gente sabe que fatos que ocorrem no âmbito familiar doméstico são muito difíceis de serem comprovados, né? E caso essa mãe ou esse pai leve essa questão a uma delegacia e não tenha boas provas, não tenha como comprovar que aquele fato aconteceu, isso pode, né, reverter ali em desfavor dela. Então, a gente tem uma lei que possui uma boa aplicabilidade, mas que deixa brechas ali para uma má aplicação. Então, a gente precisaria que essa lei fosse realmente reformada e melhorada. Juridicamente, como é que a lei da alienação parental impacta negativamente o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um ordenamento aí que veio para dar proteção, né? Para dar amparo em todos os sentidos, para a criança e para o adolescente. E a lei da alienação parental, ela traz essa questão da falsa denúncia, né? De que você hoje precisa ter uma proteção, precisa ter uma comprovação maior, caso você faça uma denúncia, né? De algo que aconteceu com seu filho. Então, de certa forma, nesse ponto, a lei da alienação parental, ela não ajuda. Ela meio que deixa a criança descoberta ali em relação a algum fato. Porque a mãe, ela tem que ter muito cuidado a levar essas questões para o âmbito de uma delegacia, para o âmbito do judiciário. Infelizmente, eu já vi decisões, né, de mães que iniciaram um processo buscando proteger seus filhos e, no final, perderam a guarda. Decisões extremamente injustas e que não protegeram os filhos, não protegeram as crianças. E a gente tem aí uma mãe que buscou proteger seu filho e que, no final, vai ter esse filho entregue para um suposto abusador. Vira uma verdadeira batalha jurídica, né, doutora Leile? Exatamente. Vem ocasionando aí diversas demandas jurídicas. É uma lei que aumentou demais os litígios, né, em relação ao exercício da parentalidade. Então, eu acredito que precisa existir, sim, uma reformulação, uma melhoria nesse sentido, até mesmo para diminuir, né, a demanda de processos que nós temos no judiciário, porque, inclusive, essa lei hoje é objeto de ameaça, né? O pai chega ali, às vezes, discutindo com a mãe, já acusa logo, você é alienadora, você está cometendo alienação parental, e aí já é motivo para iniciar um processo, para iniciar uma demanda no judiciário e começar todo aquele conflito que a gente já sabe. Seria muito mais fácil resolver isso na base da conciliação, de forma como existe, por exemplo, nas varas da família? Sim. Inclusive, hoje, quando a gente inicia um processo, essa oportunidade é dada para ambas as partes, né? A gente tem aí uma audiência que é feita inicialmente, uma audiência de conciliação, justamente com o intuito de tentar resolver o conflito naquele primeiro momento. Só que, em casos de alienação parental, né, de mães que são falsamente acusadas por alienação parental, a gente tem uma taxa muito baixa de acordos realizados. A mãe, ela recebe, por exemplo, aquele processo cheio de acusações, de inverdades, e ela já vem nervosa, né? Ela já vem ali, já chega naquela audiência magoada, nervosa, angustiada. Então, acirra muito os ânimos e dificulta muito, né, que a gente possa ali fazer um acordo. Mas seria muito bom se isso fosse melhor estimulado. Qual é o tempo médio, doutora, de resolução de um caso como esse de suposta alienação parental na justiça, né? Já nas bases jurídicas legais, não necessariamente nos tribunais, mas desde o processo de conciliação? A gente tem aí dados do CNJ que apontam para processos que podem ter duração média de 1 a 3 anos. Como a alienação parental, uma acusação de alienação parental, ela tem influência direta na questão da guarda. A gente tem processos que vão ter avaliação psicológica dessa criança, avaliação psicológica dos pais. Então, são processos mais demorados, mais complexos, mais minuciosos, processos aí que podem durar até 3 anos ou mais. E o pior é que a criança, o adolescente, é o principal prejudicado, né, doutora? Sim. E a gente tem relações de parentalidade que podem ser desfeitas e não ser mais
refeitas aí, né? A gente tem pais que podem ficar aí se acusando, colocando a criança no meio do conflito, e aquelas relações enfraquecem, e a criança cresce com aquilo ali, com aquela imagem distorcida, né, acerca do pai ou da mãe, que muitas vezes não é refeita, né? Então a gente tem aí um prejuízo para a criança. E essa foi mais uma edição do Destaques. A você, obrigado pela companhia. Acompanhe nossas reprises e, claro, toda a programação da TV Otimista. A você um forte abraço. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.